Eu peço desculpas a você por ter que trazer a péssima notícia. Mas talvez você já saiba, né? A grande real, meu velho, é que a gente não vai ter um minuto de paz nesse país enquanto a família Bolsonaro estiver com esse poder nas mãos. A gente não vai ter paz, não vai ter tranquilidade. Esqueçam, a gente não vai ter um minuto de paz sequer nesse país enquanto esses caras estiverem por lá. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Começa o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 28 ou 29 de julho, né? Eu sempre tenho que olhar isso antes, mas eu não aprendo. 29 de julho de 2020, começo hoje o vídeo de hoje, pedindo para que você se inscreva aqui no canal, meu filho. Não vacile, pelo amor de Deus. Todo dia tem conteúdo novo por aqui. Todo dia, meu filho. De segunda a segunda, de domingo a domingo. Estou por aqui com conteúdo tratando daquelas coisas que você sabe: política, cidadania, democracia, cultura, história e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia, meu filho. Se inscreva, não vacile. Você tá perdendo se não se inscrever. Vá por mim, vá por mim, vá por mim. E ontem, Eduardo Bolsonaro, vulgo, como diz o general Mourão, Eduardo Bananinha, arrumou mais uma dor de cabeça para o Brasil, né? O cara, ele não entende, ele não tem compostura suficiente para ocupar, para desempenhar as funções que ocupam, para desempenhar as funções que desempenha. Essa é a grande verdade, né? Ele, deputado federal, não só isso, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, entendeu? Eduardo Bolsonaro, sim, ele ocupa esse cargo na Câmara dos Deputados. Veja você, ele foi ao Twitter fazer campanha pró-Donald Trump, que agora enfrenta um momento delicado. Mas a gente vai falar da questão política nos Estados Unidos daqui a pouquinho. Mas o Eduardo Bolsonaro, vulgo Eduardo Bananinha, sentiu na necessidade, sei lá por quê, que Faniquito bateu no Dudu, que ele teve que ir para as redes sociais fazer campanha pró-Donald Trump. Recebeu uma invertida inacreditável, sem precedentes na história, do deputado democrata Eliot Engel. O Eliot, ele ocupa uma função semelhante à do Eduardo Bolsonaro no Congresso dos Estados Unidos, certo? Ele também é presidente da Comissão de Relações Exteriores na Câmara dos Estados Unidos. E aí, o cara falou o seguinte, entendeu? O perfil oficial da comissão que o Engel preside falou o seguinte: já vimos esse roteiro antes, é vergonhoso e inaceitável. A família Bolsonaro deve ficar fora das eleições nos Estados Unidos. E aí assinou conforme o presidente da comissão. O perfil oficial da comissão pegou o tweet do Eduardo Bolsonaro, retuitou com esse comentário do presidente, o Eliot Engel, né? Claro que Eduardo Bolsonaro não consegue pedir desculpas, ele não sabe pedir perdão, ele não sabe reconhecer erro, né? Ele sempre dobra a aposta, pior para o Brasil, nesse caso específico. O que o Eduardo falou? O que aconteceu nos Estados Unidos repercute no mundo, é inaceitável cobrar de mim uma posição de não neutralidade, mas de omissão, já que quando Lula, Chaves, Maduro, Evo, Kirchner, Correia, Bachelet e Castros se apoiavam mutuamente, ninguém falava nada. Essa omissão sim gerou ditaduras. O problema é eu opinar sobre as eleições dos Estados Unidos ou apoiar Trump? Questionou o Eduardo em outra publicação. Ele não consegue entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A construção desse apoio mútuo que essas forças de esquerda, sim, constituíam no Foro de São Paulo, ela existia, mas isso nunca impediu um trânsito, uma relação com os Estados Unidos, não pelo menos publicizada. Tem pessoas que falam que existe um trabalho norte-americano para desestabilizar essas forças na América Latina. Existe gente séria que fala isso. O problema é quando você parte para uma posição de confronto explícito, como a família Bolsonaro vem fazendo, num cenário em que Donald Trump não é mais favorito. Se isso estivesse acontecendo antes do dia 1º de março, vá lá. Ainda tinha um porquê, porque naquele contexto Donald Trump era amplo favorito à reeleição e temos que compreender que Donald Trump nunca encarou o Brasil exatamente como um parceiro, como uma prioridade. É uma nação amiga, tem uma relação amiga com Jair Bolsonaro. Mas isso nunca virou política pública de fato para o Brasil, né? É meio compreendido como um badequinho, né? Um puxa-saco.
tal qual a Hungria, tal qual a Polônia, tal qual outros países que optaram pelo caminho da extrema-direita, tal qual o Brasil optou. O Donald Trump não encara esses caras como verdadeiros parceiros. Hoje a preocupação do Donald Trump se dá muito mais em relação à guerra comercial com a China. E essa sim, uma preocupação real para o Donald Trump. A questão do Brasil não está nas principais prioridades do presidente eleito. E aí você vê a situação em que a gente se mete, né? Segundo uma matéria aqui do jornal O Globo, publicada hoje, dia 29 de julho, a manchete diz o seguinte: com confronto em rede social, Eduardo Bolsonaro queima pontes do governo com Biden. O que acontece? Segundo o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, o apoio não é necessariamente bem-vindo, já que Trump, veja você, o Trump criticou a situação sanitária do Brasil e vetou a entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Aquilo que eu falei anteriormente, né? A reciprocidade. Essa perspectiva de nação amiga não se transforma necessariamente em uma política pública, numa relação de a suposta cordialidade entre Estados Unidos e Brasil não se transforma em atos na prática. Olha a fala do ex-embaixador Rubens Barbosa, ex-embaixador lá em Washington, certo? Me ocorreram duas coisas sobre o episódio. Primeiro, que o apoio acabou sendo um fogo amigo. Bolsonaro não é muito próximo de Trump. A própria campanha de Trump não quer que ele se aproxime. Outra é que, na visão norte-americana, os países não têm amigos, têm interesses. O fato de ser amigo do Trump não quer dizer que você esteja acima de tudo, pontuou o embaixador Barbosa, que comandou a embaixada na capital americana entre 1999 e 2004. Veja a experiência que ele tem em relação a isso. E aí você tem um contexto em que hoje o favoritismo de Biden ele é real para vencer a eleição que acontece no dia 3 de novembro, ou seja, menos de 100 dias, para 3 meses, pouco mais de 3 meses, para que os norte-americanos vão decidir o próximo presidente do país. 3 meses uma eleição são 3 décadas, né? É tempo demais, pode mudar coisas demais, principalmente um cenário de crise econômica aguda, de protestos, de manifestações políticas nas ruas e de uma pandemia rolando em que mais de 150 mil norte-americanos já morreram devido à Covid-19. E a atuação do Trump nesses 3 campos é muito questionada. No combate à Covid, na reação às manifestações que acontecem nos Estados Unidos, tudo isso, Donald Trump vem sendo muito questionado, as suas atitudes não vêm recebendo endosso real. Vamos pegar o cenário eleitoral norte-americano para que você entenda. Eu pego esses dados de uma matéria publicada no El País, jornal espanhol. Desde 26 de junho, foram publicados. Essa matéria foi publicada no dia 26 de julho, anteontem. Desde 26 de junho, foram publicadas 15 pesquisas sobre as preferências em nível nacional nos Estados Unidos. Segundo a contagem do portal Real Clear Politics, Biden está na frente em todas, sua vantagem na média de 8,8 pontos. Na sondagem mais apertada, dessas 15 que eles fizeram, ele aparece com 2 pontos de dianteira, na mais generosa, com 15 pontos na frente. As pesquisas nos Estados Unidos têm problemas. Nós nos recordamos que todas indicavam a vitória de Hillary Clinton em 2016 e não aconteceu. O Donald Trump venceu a eleição. Por quê? Porque lá é complexo por 2 fatores. Primeiro, que não é exatamente uma votação em que o mais votado, a pessoa que recebeu o maior número de votos, ganha. Hillary Clinton foi mais votada que Donald Trump lá em 2016, mas não levou porque as regras do país dizem que o cálculo é estado por estado, ou seja, uma eleição indireta. Outro fator que dificulta as pesquisas. As pessoas não são obrigadas a votar. Então ela pode manifestar a sua opinião para uma pesquisa e não de fato ir lá na urna no dia e fazer o seu voto, ou ir ao correio, né, que é uma possibilidade que alguns estados permitem. O que acontece? Essa imprevisibilidade, por isso que uma pesquisa eleitoral dos Estados Unidos precisa ser lida com esses filtros. Não é tão certo o cenário lá como o brasileiro, onde, se a pesquisa for bem feita, consegue se aproximar bastante do resultado das eleições, das urnas. Nos Estados Unidos, não. Por isso que é importante essa avaliação por média, onde vários cenários são colocados e hoje os dados colocam que o cenário é pró-Biden. Quer dizer que ele vai vencer em 3 de novembro? Nunca.
Existe muita coisa para acontecer nesse período todo, mas é bom que a gente compreenda isso e você tenha essa informação em mãos para entrar em algum debate. Vamos continuar aqui a matéria do El País. Vamos lá. O que acontece? Hoje, alguns estados, que os estados médios, são os que podem definir a eleição segundo a perspectiva colocada nessa lógica do colégio eleitoral, que eu já expliquei para você, e segundo o que esses institutos norte-americanos vêm colocando. Hoje, os estados que são considerados chave para decidir a eleição são Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Carolina do Norte, Arizona e Flórida. Nesses 4 primeiros, o Donald Trump venceu em 2016, o que é uma surpresa. São estados que tradicionalmente tinham um eleitorado democrata. Mas as pesquisas de hoje colocam que ele não está sendo bem recebida, não está sendo bem recebida a mensagem dos atos de Trump no governo perante a crise da Covid-19 e perante a crise dos protestos nesses estados. Arizona e Flórida já tem um voto tradicional para os republicanos, mas também nos últimos momentos mostram que existe uma tentativa, uma tendência, na verdade, a que você direcione o voto para os democratas. Outro instituto, o 538, que também calcula essa média de pesquisas, ele fez uma projeção de probabilidades. Hoje, eles estimam que Joe Biden tem 72% de chance de vencer a eleição, enquanto Donald Trump tem 28% de chance. Ou seja, 70, arredondando, 70 para 30, né? Então, essa é a proporção de chances. E aí, qual que é no que eles se calcam nisso, né? É porque a pesquisa da NBC News, agora do mês de julho, mostrou que apenas 19% dos norte-americanos estão satisfeitos com os rumos que o país está, e 72% acreditam que o país está no caminho errado. Nesse contexto, a tendência maior do eleitorado é votar no candidato de oposição. Já que não está satisfeito com o rumo tomado atualmente, a tendência é que isso se inverta. Veja você o quão complicado é o cenário. Em entrevista recente ao jornal Estado de São Paulo, o John Bolton, que é um ex-conselheiro de segurança do Donald Trump, aconselhou o Brasil a abrir linhas de comunicação com o Partido Democrata. Por quê? Na hipótese hoje mais provável, não quer dizer que acontecerá, mas mais provável de uma vitória de Joe Biden, você já teria uma possibilidade de articulação ali com a Casa Branca e tudo mais, na defesa dos interesses brasileiros perante os Estados Unidos. Mas isso aí, né, cara, os caras nem pensam, isso é inacreditável o grau de tosqueira que estamos, né? E na avaliação de alguns auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, e esses já comentaram ao jornal Folha de São Paulo, todos sob anonimato, evidentemente, porque senão perderam o emprego, a preocupação é que se o Joe Biden vencer, a primeira coisa que vai ter que fazer é despedir o Ernesto Araújo, para sinalizar algo ao novo mandatário da Casa Branca. E segundo, dar respostas que talvez o Brasil não consiga dar em relação às políticas de meio ambiente e de direitos humanos. Por quê? Vamos lembrar do Jimmy Carter, lá nos anos 70, quando ele vence as eleições. Ele deu uma entrevista em 1976 para a revista Playboy, certo? E em dado momento o Brasil é abordado ali na entrevista que ele deu à revista, certo? O que ele venceu, né, o Gerald Ford, e ele respondeu uma pergunta específica que a revista Playboy perguntou para ele sobre o Brasil. E ele acha que a camaradagem do governo Ford com Brasília era o tipo de coisa que nós queremos mudar. Essa era a visão do Jim Carter. E ele colocou o seguinte: o Brasil é uma ditadura e, em muitos aspectos, altamente repressiva. E a política externa de Washington não deve trair os valores americanos em troca de vantagens temporárias. Quando Jimmy Carter assumiu, isso de fato aconteceu, uma tensão na relação bilateral do Brasil com os Estados Unidos como nunca havia acontecido na história. Hoje, o pragmatismo do Joe Biden é reconhecido por todos. Então talvez ele tente realmente estabelecer algum tipo de proximidade com o governo de Jair Bolsonaro. Qual é o problema? Sinais precisam ser dados. A demissão do Ernesto Araújo é um sinal evidente. Um compromisso maior com políticas que respeitam os direitos humanos e mostram uma preocupação prática com a defesa do meio ambiente é outro. Fazendo um paralelo, o articulista da Folha de São Paulo, que reflete sobre isso, que é o Roberto Simon, ele fala o seguinte, que
O que a defesa dos direitos humanos era nos anos 70 para o Partido Democrata, hoje, com as políticas de Green New Deal a defesa do meio ambiente, isso significa a mesma coisa, a defesa do meio ambiente para a esquerda do Partido Democrata hoje. Ou seja, o Joe Biden, embora não seja vinculado à esquerda do Partido Democrata, ele é tido como pragmático, ele precisa do apoio dessas pessoas para garantir a sua eleição e para administrar, para tocar o seu projeto. Porque hoje a tendência, inclusive, é de domínio do Partido Democrata nas duas casas, na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Se o Joe Biden vence a disputa para a Casa Branca, ele vai ter um cenário bastante favorável para administrar, tendo o controle das duas casas, inclusive. Você vê em que vespeiro esse ser lamentável, o Dudu Bananinha, sempre citando o General Mourão, ele mete a mão. Para quem enfiar a mão nesse vespeiro? Para que se meter nessa roubada? Hoje, ficar quieto seria a solução mais apropriada, seria o mais recomendável. Mas pedir temperança, pedir uma reflexão desapaixonada, pedir maturidade para um Bolsonaro talvez seja muita pretensão ou esteja exigindo muito de alguém que não tem condições de oferecer isso. O que é uma pena para nós brasileiros. Teremos, no caso de vitória do Joe Biden, um problema para a diplomacia nacional e não sei se há maturidade suficiente para que esse problema seja resolvido. E você, meu velho, qual a sua opinião sobre isso? Por favor, deixe aí nos comentários, quero ver a sua opinião, estou respondendo todos os comentários. Novamente, peço para que você chegou até aqui, curta o vídeo, cara. Pô, você gostou? Então deixa sua curtida aí e compartilhe com a sua rapaziada no Zap. Na sexta-feira, vou fazer a live Dance With Myself, que é aquela que você pergunta, eu respondo. Você pergunta, eu respondo. Um bate-bola direto com você. Espero você sexta-feira aqui no canal, às 9 da noite. Assim como a live de sábado, que vai ser a tradicional Costa Aqui, onde eu converso com alguém, troco ideia com alguém, uma entrevista, já está mais ou menos articulado aí, então provavelmente no vídeo de amanhã já devo dar a confirmação da live de sábado. Então, como toda última sexta do mês, eu estabeleci isso, a live Dance With Myself, que é eu e você trocando uma ideia, você perguntando e eu respondendo, e a de sábado, a tradicional entrevista, beleza? Então é isso, rapaziada. Peço novamente a sua inscrição aqui no canal e aquele é nóis, meu velho. Valeu!